a gente pensa o que deveria ser. Não encontrei uma maneira de manter o controle sobre mim. Se eu pudesse estar a par do que o destino traçou, calma, o que é pra ser é inevitável, inexplicável. Calma, o que é pra ser é inevitável, inexplicável. Não dá pra se esconder. Eu só queria poder escolher, não precisar ficar à deriva. Queria estar em algum lugar onde eu pudesse esquecer do tempo que passei tentando achar resposta. Tanta coisa ao quanto eu demorei pra aceitar. Calma, o que é pra ser é inevitável, inexplicável. Calma, o que é pra ser é inevitável, inexplicável. Não dá pra se esconder. Não dá pra se esconder. Não dá pra se Valeu, Banda Monreal aqui no Sinapse, sejam muito bem-vindos. A gente tem aqui então o Gabriel Sil, né, o Gilberto Lobão aqui na voz e no violão. Aqui do meu lado o Marcelo Cobaia e lá na batera o Vinícius Barbosa, ou Vini, né? Bom, então sejam mais uma vez bem-vindos ao Sinapse. Bom, no programa de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre dependência digital. Você ficaria longe do seu smartphone, do seu celular por quanto tempo? E do seu notebook? Do seu computador? Pois é, tem muita gente que está com doenças por conta desses dispositivos e tem até procurado clínicas especializadas para resolver esse problema. Mas sobre isso a gente fala daqui a pouquinho, porque agora a gente vai conhecer um pouco mais sobre a banda Monreal. Então, vou começar aqui perguntando para vocês, gente. Vocês, né, em 2013, no início de 2013, vocês começaram a desenvolver o primeiro álbum, é isso? Isso. Como é que foi, né? Como é que começou tudo isso até que vocês conseguissem chegar, né, ao primeiro álbum? Bom, a gente, primeiramente, a gente era amigo desde a infância, assim, tempo de colégio e tudo mais. E a gente sempre foi músico, assim, cada um tocando em seu projeto particular, né? A gente nunca deixou de tocar, mas nunca teve a oportunidade de fazer uma banda junto, mesmo sendo bons amigos, assim, desde sempre. Sim. E em 2013 coincidiu de todo mundo estar disponível, todo mundo estar com a mesma ideia, assim, e daí começou a banda.
eu vi bastante conteúdo de vocês na internet, né? Mídias digitais, lá tem o site, né? O montrealmusic.com.br, né? Tem Facebook, YouTube e tudo mais. Como é que vocês lidam, né? Como é que vocês administram essas páginas e o site e tudo mais? Existe aquela vontade de estar atualizando o tempo todo? Como é que é? Eu acho que a gente administra mal isso, cara. Aham. Porque para uma banda que não tem gravadora, não, é independente, não tem apoio, eu acho que esse é o principal ponto de foco para você propagar o teu som, a tua arte, a tua música. E a gente sente falta de saber mexer mais, de atualizar mais, de deixar o público atualizado da banda, assim. É importante, mas a gente é um pouco deficiente nessa parte, assim. Bom, agora eu peguei esse gancho ali das mídias sociais e tudo mais, porque no próximo bloco a gente realmente vai falar sobre dependência digital. Tem muita gente que é ligada nos videogames, nos gadgets em geral, né? Smartphone, tablet, notebook, e a gente vai saber um pouquinho mais sobre como isso afeta a vida do pessoal que tem esses aparelhos. Mas antes a gente pede então para a banda Montreal encerrar esse primeiro bloco aqui no Sinapse. Vamos lá? Seus olhos não mais jurassem amor eterno, se não me desmanchasse a cada sorriso teu, se meu corpo se deitasse só e adormecesse, se nada me faltasse. De volta com o Sinapse, hoje com a presença da banda Montreal aqui no estúdio. E agora também quem se junta à nossa conversa aqui é a psicanalista Maria Augusta de Mendonça Guimarães, que também é responsável por trabalhar aí com crianças e adolescentes, né, Maria? Seja muito bem-vinda. Obrigada. Bom, muitas pessoas hoje em dia têm smartphones, né? O número aí vem crescendo a cada dia. Uma pesquisa da Qualcomm, por exemplo, revelou que a maioria das pessoas que compram o seu primeiro smartphone vão ali por causa do preço, decidem qual smartphone comprar por causa do preço. Pois é, e uma outra pesquisa da Game Brasil 2015 revelou que a maioria das pessoas que jogam nos seus smartphones fazem isso durante o trânsito, exatamente, quando estão ali no carro esperando para poder chegar em determinado lugar, né? Maria, vou direcionar a primeira pergunta para você agora. As pessoas estão mesmo mais ligadas aos seus gadgets, né? Agora, como é que a gente pode caracterizar o celular hoje em dia? Ele se tornou aí um elemento social? Ele é praticamente um apêndice, né? Eu diria, né? É muito difícil você encontrar uma pessoa que não faça uso de algum aparelho, né? Qualquer que seja, né? E eu vejo no meu consultório, por exemplo, as pessoas procuram, né, atendimento e muitas vezes, grande parte da sessão, elas falam das conversas que elas têm no WhatsApp, né? Mostram as mensagens, né? Perguntam opinião, né? Dizem o que elas falaram, o que o outro respondeu. Então, isso tem feito parte do cotidiano mesmo das pessoas, né? Então, eu considero que é algo assim que não volta mais, né? É algo que está aí nas nossas vidas e a gente vai ter que lidar com isso. Agora, quais são as principais queixas ali dos seus pacientes, né, das pessoas que vão se consultar com você? O que elas mais reclamam em relação a isso? Principalmente assim, de mandar uma mensagem que daí não tem resposta, né? O WhatsApp é uma coisa impressionante, né? Porque ele causa uma espécie de paranoia, né? Que você daí vê a última vez que a pessoa visualizou, mas ela não te respondeu, mas você viu que ela viu, né? Porque fica azulzinho, né? Então, o que elas trazem não é mais, porque o meu telefone fixo tocou e daí a gente marcou de se encontrar. Não é bem isso, né? É assim, puxa, eu mandei uma mensagem e eu vi que ele estava online, mas ele não me respondeu. Eu vi que ele chegou no sábado às 4 da manhã, então eu sei porque ele foi para balada. É mais ou menos isso, né? Vamos perguntar aqui para a banda o que eles acham? Sim. E aí, gente, vocês têm celular, têm smartphone, como é que vocês lidam com as redes sociais? Eu postava bem pouco, assim, no Facebook, mas daí depois, quando a gente teve que, né, entrar mais em contato com o público, assim, a gente entrou no Instagram e outras redes também, e o Instagram acabou virando uma parte de mim, assim, também. Eu tô toda hora postando alguma coisa. Quem quiser seguir aí também é Cobaia Marcelo. Já está aqui embaixo. Já. Eu tô aqui, @Cobaia Marcelo.
Mas o que eu queria dizer mesmo, que é curioso, um amigo meu me contou que teve uma pesquisa uma vez de como as pessoas estavam almoçando, jantando e mexendo no celular. E como isso afetava. E você nem olha mais o que você come, sabe? Tipo, a coisa mais importante da tua vida Importa a está foto, né? dominado. O que importa é a foto. Não é nem isso, você está comendo com alguém, conversando com alguém no celular, assim, ó. Deixa de conversar, deixa de olhar o que você está comendo até, na verdade. Pois é, mas, Maria, aí chega aquela pergunta, até que ponto essa relação com os gadgets é saudável? Até que ponto a gente pode dizer que a pessoa está numa dependência ou está num vício? Como é que é? Então, a questão do vício, a gente pode pensar como é qualquer tipo de vício, né? Porque aí, se a gente for pensar na questão do tóxico, o problema não é o objeto em si, mas é a relação que você faz com o objeto. Então, a gente vê que está se tornando um vício a partir do momento que ela começa a ter os mesmos sintomas mesmo, que é de uma pessoa que está dependente, sejam físicos ou psicológicos, né? Então, ou seja, a pessoa não consegue mais passar sem aquilo, né? Ela não consegue, né, quando ela está sem esse objeto, encontrar, por exemplo, momentos prazerosos na vida, né, se esse objeto não está presente, né, ou ela fica ali pensando nisso o tempo inteiro, né, pensando quando que ela vai voltar para aquilo. Então, é aí que é o ponto problemático, né, que entra assim, na forma como a pessoa vai fazer o uso disso, né, que a gente não pode colocar ali, por exemplo, que é o celular que é o vilão da história, né, ou o computador, ou mesmo os videogames, né, mas é o uso que a pessoa vai fazer disso que é o problema, né? Você falou dos videogames, né? A gente preparou uma matéria, né? O Matheus Urbano foi conferir um pouquinho sobre o pessoal que está ligado realmente nos games. A indústria dos games é bastante movimentada e a gente vai conferir agora nessa reportagem do Matheus Urbano. Que atire o primeiro joystick, aquele que nunca passou horas tentando tocar uma música no Guitar Hero, sonhava em ganhar um Atari ou passava aquela fase interminável do Super Mario. Os videogames fazem a cabeça das pessoas desde sua popularização na década de 80 e se mantém firme até os dias de hoje. Aliás, mais do que firme. O mercado dos games é um dos mais aquecidos pela economia. Cogita-se que até 2017 esse mercado vai faturar cerca de 100 bilhões. Os gamers, assim chamados os fãs de videogame, vão fazer com que essa indústria supere até a indústria do cinema. Dentre os antigos membros dessa tribo estão Matheus Ramos. O jovem começou a ser aficionado pelos personagens de ação na infância e revela que já deixou de fazer muita coisa por causa dos jogos. Várias vezes eu esqueci das minhas responsabilidades por causa de algum evento em algum jogo ou pelo vício mesmo. É um vício, atualmente é um dos grandes problemas que a gente tem quanto aos games, que realmente eles viciam demais, tendo vários casos de morte já atualmente, principalmente isso é muito comum na Ásia, no Japão. Já a Carolina Sartório, que é fã de jogos antigos como Ragnarok e até o Minecraft, chega a fazer festas, onde ficava até altas horas da madrugada jogando com os amigos. Eu prefiro jogar com os meus amigos quando é uma ideia do grupo. Ah, vamos experimentar um jogo novo, como eu estou experimentando arcade agora. Ah, vamos. Então a gente vai em grupo. Se é uma coisa minha, eu jogo sozinha sem problema nenhum. Sair à noite, dá aquela preguiça, prefiro ficar jogando. Tenho meus amigos no jogo, então eu prefiro ficar às vezes. Já aconteceu, assim, inventar aquela desculpa, tô doente, não posso sair, mas na verdade estava jogando, assim, já aconteceu. Não sai de casa, joga 24 horas, aí eu me considero viciada, mas no geral, durante a semana, assim, não. Os jovens hoje em dia têm uma dificuldade para ter esse relacionamento presencial ou não? Olha, do que eu vejo na minha clínica, assim, eu trabalho numa ONG também que atende infância e adolescência, assim, depende, né? A adolescência em si, ela já é um pouco complicada, né? Esse começo aí, né, do jovem ter que se aproximar do outro, né, de começar a namorar, isso já é complicado por si só. O que eu tenho percebido é que para muitos o celular, principalmente, ele é um refúgio, né? Então, já escutei casos assim, né, de que o menino ele conversava com a menina só pelo WhatsApp, mas dentro da sala de aula ele não conseguia falar com ela, porque ele era tímido, enfim, tinha lá as dificuldades dele, né? Não conseguia chegar, olhar no olho, cumprimentar ou falar alguma coisa, né?
Então, eu noto que hoje muitas das situações acontecem pelo celular. E isso, eu penso assim, que em alguns casos também eu vejo com um certo conforto, né? Porque é mais fácil, né? Você simplesmente mandar uma mensagem ali, né? Esse contato, assim, né? De você estar frente a frente com a pessoa, ter que falar alguma coisa, ter que olhar no olho, né? Ter que interagir, né? Ou, por exemplo, você não quer mais, né? Esses dias eu ouvi no consultório, puxa, mas como é que eu vou falar para a pessoa que eu não quero mais encontrar com ele? Pois é, você vai ter que dar um jeito de fazer, isso faz parte da vida, não é que nem no WhatsApp, que você simplesmente não responde mais, né? Você pode fazer isso, né? Ou você bloqueia. É mais fácil, é muito mais fácil, né? Então, eu vejo que para eles, assim, é todo um... É uma espécie, assim, de... Tem um exercício maior aí, porque eles têm o recurso do celular. Quando não tinha, você vai ter que se haver com isso, né? Você vai ter que se virar. Então, hoje eu vejo que alguns, né, não são todos assim, né, mas principalmente os mais tímidos, assim, né, acaba que vira uma espécie, assim, de um ponto de escape, né. Tá ok, então a gente vai fazer um breve intervalo. Na sequência a gente volta falando um pouquinho mais sobre essa dependência digital aqui no Sinapse. Fica aí, a gente já volta. De volta com o Sinapse, hoje falando sobre dependência digital. Quem está aqui no estúdio com a gente é a banda Monreal e também a psicanalista, especialista em infância e adolescência, Maria Augusta de Mendonça Guimarães. Bom, a gente estava falando então antes sobre essa dependência nos smartphones e tudo mais. Agora a gente pode, né, tem muita gente, hoje até existe um termo, a nomofobia, que é aquele medo das pessoas de ficarem longe do smartphone, né? A gente pode dizer que hoje em dia, a gente já pode considerar isso como uma doença, ou a doença do século XXI, por exemplo, ou não? Olha, eu vejo assim, não sei se é exatamente uma doença, né, mas é um fenômeno que está acontecendo hoje, que é visível, né, inegável, né, e o que a gente costuma dizer, assim, as doenças, elas evoluem conforme a época. Então, hoje eu vejo que isso é um fato que está aí, né, e que muitas vezes traz um sofrimento muito grande para as pessoas, né, a ponto delas precisarem buscar uma ajuda, inclusive, uma ajuda profissional, né, médica ou psicológica, enfim, psicanalítica, né, para elas poderem, enfim, estar vivendo, né, de uma forma que isso não traga tanto sofrimento para elas, né. Agora você falou em relação a afetar a vida não só pessoal, mas também a vida, às vezes afeta a vida profissional e até acadêmica, né? A gente foi saber um pouquinho sobre como o vício digital afeta a sala de aula. Dá uma olhada no Fala Galera. Bastante frequente, né, o uso das mídias dentro da sala de aula, principalmente o smartphone. Nas minhas aulas, em algumas aulas eu acho bastante positivo, em outras bastante negativo. Numa aula teórica, né, de um assunto que eu preciso da participação dos alunos, da discussão com os alunos, o smartphone desvia a atenção. Então, o aluno está presente com o seu corpo em sala de aula, mas mentalmente ele não está na sala de aula, ele está fazendo outra atividade. Eu acho que os meus alunos, né, a minha relação com os meus alunos, a gente acaba se entendendo que o professor, quando está fora do seu horário de aula, quando ele está numa rede social, por exemplo, ele não é ali o professor 24 horas. Porque o tempo inteiro você quer ver se tem alguma coisa, se tem uma atualização, se aconteceu alguma coisa no mundo, você fica lá o tempo inteiro olhando. E nem sempre esse uso eu não sei, tem alguma coisa a ver com a aula, sabe? Geralmente é atividade externa, alguma coisa que não tem absolutamente nada a ver, uma rede social. Dificilmente é em relação ao conteúdo. Eu passo 24 horas conectada. Quando não tem Wi-Fi, eu tô no 3G. Quando o pacote acaba, eu contrato outro. E eu não consigo ficar desconectada, assim. Hoje, por exemplo, antes de sair de casa, eu me atrasei 1 hora porque eu tinha que responder as pessoas no WhatsApp, no Facebook, conferir as notificações, porque me dá uma agonia de ver a coisa lá acontecendo e eu tô online, eu tô sempre online. Basicamente essa a relação que eu vejo, assim. Em aula teórica, ele acaba atrapalhando um pouco, mas em uma aula prática não faz muita diferença, porque o aluno já está conectado mesmo pelo computador. Quais seriam os principais malefícios desse uso excessivo das mídias? Você veja até pelo que ela falou, né? Imagina a angústia, né, de quando ela não está online, né? Então, isso gera uma ansiedade muito grande, né?
O que ele falava ali também, eu estava pensando até nessa questão do próprio déficit de atenção, que hoje está tão aí veiculado, né, o famoso transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E acaba que muitas crianças, inclusive crianças pequenas, estão sendo medicadas, né, com psicotrópicos, né, por conta de uma queixa que muitas vezes vem da escola, de que a criança não consegue prestar atenção na aula. Mas é óbvio que ela não consegue, com tantos estímulos que ela tem, não tem como ela conseguir focar ali numa atividade que exige muito, que é de você acompanhar o raciocínio de um professor ali. É muito complicado, isso é uma questão muito séria hoje, que tem sido muito discutida aí no âmbito acadêmico, entre profissionais da área de saúde mental, porque acaba que está tendo uma prescrição absurda de medicamentos para crianças e adolescentes por conta disso, né? Porque aí não conseguem, né, estar ali na sala prestando atenção. E é claro, teve um professor que falou, em algumas aulas isso é benéfico, porque realmente a gente sabe que isso pode ajudar bastante no aprendizado, dependendo da forma como se usa ali o dispositivo, né, o tablet ou o computador. Mas é uma questão realmente muito séria, então os malefícios eu considero que eles são muito grandes hoje. E é uma questão que a gente precisa pensar, olhar para ela, porque não é pouca coisa, né? Você já está, eu recebo crianças que muitas vezes com 5 anos já estão sendo medicadas, com medicamentos fortes. E se deixar, elas vão continuar sendo medicadas, né, até a adolescência ou até mais. Falando sobre justamente as crianças, né, a gente tem aí os nativos digitais, ou seja, as crianças já nascem com o iPad ou, enfim, com o smartphone na mão. Vamos dar uma olhada no entre aspas. Presente em nosso dia a dia e cada vez mais dependentes dela. Como McLuhan previu nos anos 60, os meios de comunicação se tornaram uma extensão do próprio homem. A internet se popularizou por meio de smartphones, tablets e outros gadgets de uso individual. Fez com que a informação se tornasse uma necessidade constante. Em meio a essa revolução tecnológica, temos uma geração inteira que nasce nesse turbilhão de informações. É a geração que Prensky chamou de nativos digitais. Os valores, necessidades e estilo de vida dessa geração estão ligados à tecnologia. Nascem praticamente conectados, são usuários da rede, trocam e atuam colaborativamente. Publicam opinião em qualquer lugar do mundo, a qualquer hora do dia, sobre qualquer coisa. Contribuem para o que Levi chamou de inteligência coletiva. Se isso é bom ou é ruim, ainda é uma discussão que levanta polêmica. O fato é que estamos conectados em uma verdadeira aldeia global. Como é que a gente pode classificar essa questão dos nativos digitais? É boa ou é ruim, na sua opinião? A gente não tem, eu penso, a dimensão ainda do que vai ser isso, né, dessas crianças que já estão, que já nasceram, né, conectadas, né, com os tablets e etc. O que eu tenho percebido, que eu tenho estudado, né, com os colegas, né, que a gente percebe que essa questão do imediatismo, ela afeta toda a estruturação da criança, que é feita já nos primeiros anos de vida, né? Então, a criança ela precisa reconhecer e aprender, principalmente, a questão de um tempo de esperar. E o que acontece? Os computadores, os tablets, eles fornecem para a criança algo de um imediatismo muito forte. E o que eu tenho notado é que as pessoas estão muito intolerantes, as crianças principalmente, os adolescentes também, com isso de que, bom, a gente precisa esperar as coisas acontecerem. Nem sempre isso vai acontecer, seja qualquer fato da vida, né? No tempo que a gente quer. Então, já tivemos casos de adolescentes que ficaram extremamente revoltados porque, por exemplo, mandaram uma mensagem e não tiveram uma resposta no tempo que eles quiseram. Ou, por exemplo, quando a menina terminou um namoro. E situações que são da vida. Todo mundo precisa passar por isso e entender que as nossas vontades não serão satisfeitas o tempo inteiro e nem no tempo que a gente quer. Agora, Maria Augusta, existe um jeito de a gente usar esses aparelhos hoje em dia de uma forma mais saudável? Para a gente encerrar rapidamente, então. Eu penso que é aquela velha história, né? Use, mas com moderação. Sem esquecer que, enfim, são pessoas que estão ali do outro lado, seja no celular ou no computador. Enfim, pessoas que merecem um respeito, uma consideração que não necessariamente elas vão estar ali no mesmo tempo que você.
Como ele estava falando, isso está presente na nossa vida. É impossível uma pessoa hoje que não use nenhum tipo, né, de um dispositivo aí, computador, e-mail, celular. Isso está presente na nossa vida e não vai sair. Eu penso que a gente não pode esquecer disso, desse respeito pelas pessoas com quem a gente está falando, né? O respeito, até a gente comentava das situações do restaurante, né, de você estar com alguém, é um mínimo de educação, você está conversando com a pessoa com quem você está jantando, almoçando, ao invés de ficar num celular. No trânsito, como você falava, é uma questão ali do respeito à vida do outro, você se concentrar naquilo que você está fazendo. Estar presente, né? Estar presente. O problema é você querer fazer tudo ao mesmo tempo. É isso que acaba prejudicando. Então, o problema não é você ter um celular ou conversar no celular, mas é você, por exemplo, desconsiderar se tem alguém que está com você, ou você não se concentrar naquela atividade, ou você está na aula, enfim, está se prejudicando porque você não está conseguindo também prestar atenção. Penso que é isso. Gente, muito bom o papo, muito obrigado pela sua presença, Maria. Imagina. E a banda vai encerrar daqui a pouquinho pra gente, mas antes um recado. Então a gente está lá nas redes sociais, no facebook.com/Programa Sinapse e também no Twitter com o @Programa Sinapse. Aproveita que você está aí no seu celular e acessa, que tem muito conteúdo bacana para você. Banda, por favor, encerra o programa pra gente então, Monreal. Valeu! Eu vi não faz muito tempo um brilho, um grito de esperança. Naquele dia eu vi uma saia